Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar compreendendo eh, a Idade Moderna, né? O que é a Idade Moderna? A Idade Moderna é um período no tempo da história, é um período do tempo desse que a gente conta de antes e depois de será isto. O que será isto? Esse ser, né, entre nós. Esse ser, esse símbolo de que será isto é a necessidade de organizar, né, aquilo que deve e precisa ser a partir de investigações do ser em florescer sociedade. O que é florescer sociedade? É você partilhar, né, a partir da resolução, leis, resoluções, onde sistematicamente vão provar para nós que é necessário obedecer, né? E aí Cristo, né, ou será isto, é essa resolução, é essa prática de adequar tudo entre um vetor de maior projeção, né, entre os lados, entre essa dinâmica de lados. Então, isso representa para nós a eleição. Bom, e dentro dessa participação de eleições, né, nós estamos sobrevivendo, né? Nós somos bases de contenção desses estratos, onde nossos antepassados passam adiante se desenvolvendo e aprendendo a respeitar essa eclesiástica, né? Esse lado clérico, esse lado religioso, né? E por tecnologias e padrões de respeito, nós até mesmo nos incomodamos em criar os dessuspeitos, os interessados nisso, né? E esses interessados, os dessuspeitos, possuem resoluções para que a gente possa estar de bem, mesmo sendo assediados pelo valor das classes que se preocupam pela ordem, pela justiça. Então a gente tem uma indústria de camuflagens entre nós, né? A gente tem esse lado clérigo, esse lado religioso, que se camufla entre nós a partir de grades de descontrair valores primos, né? Toda matéria que tem consubstância da matéria-prima, a partir de um reajuste de processos das atividades dos homens, né, ajustam-se para que os homens fiquem de bem ao utilizá-los, né? Por mais que haja sacrifícios para esse bem. É necessário que quem utilize se conforte o bastante para poder pagar por esse artifício de sacrifícios. Bom, e isso ah, fica muito fácil para quem estuda entender e respeitar isso atualmente, porque são séculos e séculos passando e se buscando a interpretação dessa civilização e esses ajustes de eleições entre conflitos de estados de interesse para encontrar um estado
de definição, um estado que prova que é melhor irmos para um lado nessa resolução. E para que você entenda isso e pare de se perguntar nas escuridões que você às vezes se encontra, você precisa de aprender a olhar para os focos de luz instalados, as setas, as tecnologias. E elas são para nós títulos e sensações, né? Toda sensação que você tem, ela tem um título que diz responsorializa para todos nós uma concessão de valor entre a moral, entre a ética de aplicar saber dessa sua oração. E aí a gente consegue concessivamente investigar a resolução a partir dessa ponta de saber, né, da sua oração. Ou seja, você consegue dizer se está bem ou se está ruim sensorialmente. E aí a gente consegue instalar clinicamente modelos de equações de resolução para esse bem ou para esse mal que sensorialmente você diz estar. Bom, como essa matéria é muito para ensino médio e quem está no ensino superior geralmente se vê tão superior para poder dançar, né, com essa significação, até porque o professor ele navega nessa classe, né, de buscar esses domínios de saber e às vezes o professor ele se encontra muito desafiado pelas cordas de alunos que se estendem para ele dúvidas e até mesmo esse professor ele não consegue lidar com tantas desafinações. É sempre um desafio para um professor. E para mim, que sou apenas um situacionista de modelos de lógica para buscar entendimento de resoluções no passado a partir de artigos que eu encontro no presente status de ser um estudante, fica mais fácil, porque eu não tenho aquele acordo que desacorda entre interjeições organológicas para a lógica que situaciona-se saber sobre esse trabalho de dados, né? E a sociedade ela cresceu tanto, né, que esse lado nosso se tornou desafiador. Muitos de nós, por mais que lembremos das sequências de matérias-primas, por essas questões sagradas, pela alquimia, pela mente que distraciona-se a partir do clima, pela conexão intergente, pela fiscalização sensorial que diz consente obsessão para esse lado da organização da casa, a casa no sentido espiritual, é muito processo. É muito processo que a gente sofre diariamente. Principalmente em um mundo que se bagunça pela dificultância de encaminhar-nos, né? E pela densidade da religião que suspensiona as pessoas com o dígito da brincadeira da fé, né? A fé que será isto, né? É uma brincadeira bastante engenhosa, né? É igual o fogo, né? Se você conseguir acender, né, o fogo, será isto, será queimado.
entende? Se você conseguir informar, será informado, né? Então é uma brincadeira para a gente essa questão ah, de, de, de concessões para esse pavimento no mundo espiritual. Por quê? Não existe nada de mundo espiritual no sentido dessa escuridão. As coisas são mais claras do que o escuro acende, né? Porque elas estão acontecendo bem no íntimo de você. E esse íntimo, ele só consegue ser resolvido, ganhar resolução de sensibilidade quando você consegue fazer a, a adequação de equilíbrio entre o exterior e o interior. Quando você consegue controlar aquilo que você digere, aquilo que você insere. E você só consegue isso praticando. Não adianta você acreditar que o outro nasceu com dom disso e ficar com dó de você que não nasceu com dom disso. Não adianta, né? A única coisa que adianta é praticar e o outro, ele pratica, né? Ele não nasceu com dom, não. Ele nasceu na prática disso na sua vida. Então ele obedece essa receita, né? E o estudo ele é uma base de apresentar-nos relações que são desesportadas ao longo dos anos para que a gente se afeiçoe a alguma delas ou a uma porção de todas delas para que a gente consiga desenvolver o apego que vai repertorizar a gente a encontrar treino. Quando você diz quero me profissionalizar nisso, você encontra um treino. Você consegue encontrar uma afirmação superior entre os dois lados da competição. Não importa o quantos pares de competição tem, sempre tem uma sensibilidade que pode ser superior quando você afirma que ela pode. Ela pode, né? Então, vamos entender hoje por que existe o lado da independência. A independência é a busca desse pode. Quando um monte de pares estão brigando entre si no seu organismo, nas suas conexões sensitivas, nos seus grupos de religiões, de interesses, de associações, e você vai lá e olha, não, o meu caminho é por aqui. E aí você busca independência por isso. E foi isso que um grupo de pessoas nos Estados Unidos fez há alguns anos atrás, né? Foi em 1776. 700, 800, 900, 2000, quase 300 anos atrás, 200 e alguma coisa anos atrás. Alguns povos dos Estados Unidos, né, sobre uma demanda de interesses para vencer os desequilíbrios que eles encontravam perante as resoluções de viver, né, nesses ambientes, e em diversos interesses, principalmente pelo lado do rei, que coordenava às vezes em função do seu bem-estar, fez, sobre lógica, eles buscarem a independência, o interesse. Então a gente tem as reuniões, né? São
que são bases administrativas de interesses em comuns, onde eles encontram estratégias para poder se movimentarem e provarem para todos os contrários a eles que eles têm razão, que eles podem ser independentes, né? E aí vamos estudar essa independência da nossa história moderna, né? Que é uma passagem da história moderna. Bom, independência dos Estados Unidos, as 13 colônias. Configuração ou conflitos por razões, né? Então, para a gente ter essa conquista, toda a história ela precisa de uma razão, né? A razão ela é que abre a história. Razões elas contam histórias. Então, por que tem conflitos? Conflitos, por quê? Conflitos, eles são resoluções de ângulos, né? Resoluções, né? Sempre um problema possui várias soluções. E aí, quando a gente apresenta essas soluções de um problema, a sociedade ela fica contagiada. Dependendo da apresentação, a sociedade fica contagiada com as soluções. Então, um exemplo são os produtos, os videogames, a internet mesmo, são soluções que contagiam as pessoas. Só que quando a gente tem para um problema várias soluções, existe a configuração que vai fazer eleições para esses interesses de um problema, né? Se existe um problema, o que a gente vai investir solução? Em qual solução a gente vai investir dinheiro financeiro? Porque o financeiro vai revelar para nós um nome que denomina ou Deus administra extensão de rogar por nós. Então, esse é o nome, né? Vou dar alguns nomes para vocês. Bom dia, obrigado, por favor. Esses são nomes, são dígitos vetoriais que configuram Deus administrar extensão de razão por nós, ou seja, dominador. Deus nominador. Deus nominador. Quando a gente fala esses nomes, a gente consegue autoestima para desarcar o melhor de nós. Por quê? Por causa da resolução que nos fez eleger essa solução a partir dessa configuração. Isso está implícito na nossa história. Não dá para desadmitir o poder que as palavras com denominador em comum fazem para os conflitos de interesses cessarem. Porque uma palavra, uma matéria, poderia ter várias resoluções de sonoridade para contagiar-nos. Como que a gente cancela? A gente configura e a gente elimina os conflitos por essas razões. E a gente faz as eleições. E olha a eleição aqui, ó. A gente tem esse e esse, né? E aí, qual que vai ser? Vai ser esse ou vai ser esse? E aí, o que vai dizer aqui para nós vai ser isso aqui. Né?
Vai ser essa resolução aqui, ó. A face do indivíduo sobre o som. A face do indivíduo sobre a atenção cobrada. Eleição. Tá vendo? Eleição. Ele, face de ações, de ir para as ações, né? Então, quando eu falo assim, quem quer? Vou dar um exemplo de antigamente, né? Chega o rei, o papa, chega o rei, e aí tá aquela multidão. Chega o músico e tá aquela multidão. Toda expectativa assim. E aí eu vou virar e vou falar assim: sair para comprar comida ou receber comida em casa? Aí eu vou dar esse grito, né? Aí a galera vai sair! E aí outros vão receber em casa e sair. E aí, sobre o vetor do som, a gente consegue saber qual que é o maior, a maioria, qual que é o maior que a população quer. Se eles querem sair ou se eles querem receber em casa. Estou falando de um processo novo que está acontecendo, que é o e-commerce. Não é novo, mas pode ser novo para, por exemplo, supermercados, né? Então, são coisas a serem embasadas, né? Para esses artifícios que a tecnologia desenvolve, né? Essa é a nossa época, essa é a nossa história, né? Eu acredito que nos livros de história de alguns anos posterior vão estar assim, ó, a revolução tecnológica, a comida chegando em casa. A comida agora chega em casa. Menos carros na rua, xxx por conta da tecnologia, né? Menos filas e tal. Problemas sociais, novas doenças a partir das distrações da civilização em redes sociais. Umas coisas assim, sabe? A gente já consegue pré-cognitivamente, sensitivamente encontrar esse claro e em resolução de apresentar a história para os nossos descendentes, né? Bom, então tá vendo, né? É basicamente assim que acontece o circuito lógico, né? Então vamos aqui, ó, independência dos Estados Unidos, 1776. 1776. Mais 4, 1780. Mais 4, 80. Mais 20 vai para 1800. Mais 200 vai para 2000, né? Mais 24 vai para 2024. Então olha o tanto de anos que passou, né? 248 anos. Não é mesmo? 248 anos. Então nessa época, muito provavelmente não tinham as formalidades que temos na nossa procissão,
de manter vivos, de sobreviver. Lá, nessa época, o regime, esse ciclo de de nascer e morrer, ou seja, acordar e dormir, eram bem diferentes, né? E a hierarquia tinha um peso, né? A gente ainda tem esse peso da hierarquia, só que a hierarquia aqui, ó, ela era muito visual, né? Era possível muito ver, porque a diferença socioeconômica era realmente enorme, né? A gente tinha essa realidade aqui, ó, né? Entre o rei e os escravos, né? A sociedade. A independência dos Estados Unidos, também chamada de Revolução Americana, foi declarada no dia 4 de julho de 1776. Uma coisa bacana é que esse 4 de julho ele sempre volta, né? Por conta da datação rítmica em ano, em guardar no armário do ano, pelo arquivo de dia. Então toda essa coisa de marcar no ano, cria né, a história ela é feita de marcas, né? Vamos ver aqui, ó. A história é feita de marcas. E a gente faz as marcas em dia, né? Eu marco e guardo em ano, pela ajuda da comemoração. O que é comemoração? É o exportar, é a comentação. E aí a gente ganha raiz forte de crer na comentação, porque todo mundo comenta e guarda, né? Se você quer alguma coisa para a vida eterna, marca num dia, marca você num dia, marca aquilo que você quer num dia, faz um aniversário para ele. A partir deste momento, a Inglaterra deixou de comandar os destinos dos americanos. Então esse é um marco, ó. A partir desse momento, a Inglaterra deixou de comandar os destinos dos americanos. A Inglaterra deixa de comandar o destino. Palavra forte essa, né? O destino. Mas esse negócio do destino são as questões das eleições, né? Inicialmente, de 1776 a 1787, os Estados Unidos ficaram sob o regime de confederação, onde não havia um governo central e cada estado era soberano. Uhum. Uhum.
Posteriormente, em 1787, foi promulgada a Constituição que uniu os territórios sob o regime de república presidencialista. Você tem da Confederação ao... Vamos ver o nome, né? Ó. É... Pública, a República. A Confederação, a República. Presidencialista. Lista preciso de se alistar, né? Precisa de se alistar. Precisa de se alistar. O que é alistar? Se alistar é você organizar a obra da sua vida, as etapas de colher os insumos para para publicar, né? Para publicar você diariamente. E essa publicação ser boa, né? Ser uma notícia boa. Para você ser uma notícia boa diariamente. Esse é o regime dos Estados Unidos da América. Não, falei bonito, né? Antecedentes da independência dos Estados Unidos. Antecedentes. Após a Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, o parlamento inglês decidiu aumentar as taxas nas 13 colônias para cobrir os custos do conflito. Então, parlamento aumenta as taxas das 13 colônias. Os colonos também teriam que arcar com a construção de fortes, manter os soldados deslocados para o território americano e foram proibidos de atravessar os Montes Apalaches. Desta maneira, George Granville, primeiro-ministro britânico, enviou uma força militar de 10.000 homens para a América. Um terço das despesas seria abonado com 2 novos impostos: a lei do açúcar e a lei do selo. Colonos precisavam arcar com despesas de guerra, né? Lei do açúcar. Lei do açúcar. Que bendita lei é essa? Estabelecia novas taxas alfandegárias sobre grandes quantidades deste produto. No ano seguinte foi aprovada a Lei do Selo, que obrigava o uso de uma estampa em documentos, livros, jornais, baralhos, etc. Esta lei foi tão impopular e aconteceram tantos protestos que o governo inglês a revogou. Então, lei do açúcar. Taxas
alfandegárias e lei de selos. Né? Vamos interpretar isso. Quando a gente tem uma fazenda, a gente tem um regime de imposições diárias para trabalhar e a gente se aperfeiçoou tanto que a gente está regimentando manter esse cuidado. Quando vem alguém e fala com a gente, você precisa fazer isso agora, você precisa aumentar isso, você precisa fazer isso. Cara, isso deixa as pessoas muito descontentes, né? Porque elas já têm uma influência do regime que elas contraíram para poderem acontecer sobre essas demandas e elas já estão lutando por uma causa e já estão pensando no futuro por essa causa. Quando você aplica um parâmetro, quando você fala assim, tem que pagar mais taxa, você tem que colocar selo agora, você tem que fazer isso. A população, esse regime, começa a dar problema porque eles já estavam organizados para uma resolução. A novidade rebaixa eles à necessidade deles convulsionarem os processos, né? Elevarem os processos para cima novamente, para trabalhar neles e fazer novas resoluções de contas, né? Novas performances para esses regimes. E sensorialmente isso é muito ruim, né? É isso que faz a gente brigar com a mãe e com o pai. Porque a gente quer independência e eles viram e falam assim: você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Modesta parte, isso é muito defeituoso na nossa vida. Por quê? Porque a gente não tem. A gente tem força para isso, mas a gente não tem o ajuste que mantém os pais e as mães tranquilos e os filhos sempre desejáveis para uma adequação de trabalho, né? A gente não tem as vagas abertas para confiar nos filhos. Isso é um problema muito sério porque o que eles mais querem é trabalhar e a independência. E os pais e as mães, eles desgostam disso, arcam com desgosto. E isso é muito ruim porque são personagens falsos. Na luz mais íntima do ser, na organização do ser, Jesus, Deus, sabe disso, né? E ele ri da pessoa que tenta não saber. Tenta esconder isso para se revelar para as outras pessoas. Competições, que gosta mais ou que gosta menos, que agarra mais, que é um açúcar mais agarrado, sabe? Então, como não, né, ajustar, como não ofertar trabalho a um ser que quer ser independente? Para que aplicar o ofício das desigualdades, né? E aí as pessoas ficam horrorizadas, né? Uma das coisas que mais deixa as pessoas horrorizadas até hoje é essa desigualdade socioeconômica. Eles não conseguem dizer que o fruto dos problemas deles são isso. Mas a, todas as pessoas sabem que a gente só tem dificuldade para entrar no clima das outras pessoas, para respeitar, por causa dessa densidade, desse status de configurações, né? É inaceitável, né? Isso é a natureza mais, é, mais
mais injusta de ser e estar, porque é uma mentira e muitas das vezes essa mentira deixa retratos muito cruéis. Ela abre exposição para as pessoas se tornarem muito cruéis, né? Como animais, como piores que animais, porque animais matam para comer. Seres humanos matam para parecer, né? Complicado. O ser humano é muito idiota nessa resolução. É uma planta de baixa estima, né? Vamos lá. Em 1767, diante de novas taxas sobre vidros, papéis, tintas e a lei do chá, então o pessoal já está produzindo, já está transformando a natureza e o governo vai lá e vai taxar. Vai pôr mais taxa. Que governo idiota, né? Que dava o monopólio desse comércio à Companhia das Índias Ocidentais. A crise eclodiu. E com bastante razão. Descontentes, os colonos argumentaram que as leis eram ilegais, afinal, eles faziam parte do reino, mas não tinham representantes no parlamento na metrópole. Este sentimento foi resumido no slogan No taxations without representation. No taxation without representation. Nenhuma tributação sem representação. Ao slogan. Nenhuma tributação sem representação. A reclamação, contudo, foi ignorada pelos ingleses. Em 1770 ocorreu o massacre de Boston, uma briga entre colonos e soldados ingleses, que terminou com a morte de 5 colonos americanos. O fato rapidamente se tornou em um ato de propaganda contra os ingleses e animou ainda mais os colonos que desejavam a separação da Inglaterra. 1770, massacre de Boston. Três anos mais tarde, em dezembro de 1773, como protesto pela lei do chá, vários colonos invadiram navios que estavam ancorados no porto de Boston e jogaram o carregamento de chá no mar. O episódio ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Ah, legal. 1773. A festa do chá, do chá de Boston. Ai, ai. O massacre atiçou os as, o pessoal. Na época, a gente não tinha internet, as coisas demoravam mesmo para acontecer, né? Por exemplo, essa contaminação por essa ousadia dos europeus, né? De matar os soldados ingleses, americanos, né? Os soldados americanos. Em represália, em 1774, o governo inglês decretou os atos intoleráveis ou leis intoleráveis, que atingiam especialmente os habitantes de Massachusetts.
Os atos intoleráveis fecharam o porto de Boston até ser paga a indenização pelo chá destruído. Se proibiram as reuniões e manifestações públicas contra o rei da Inglaterra, entre outros. E aí acontece, né? Quando a gente faz o bloqueio, né? A gente tem uma passagem. Quando a gente bloqueia essa passagem, o que acontece? A gente causa o entopimento. Entope, né? Ao entope. Quando entope alguma coisa, isso aqui vai acumulando. Vai acumulando vontade de passar. E quando acumula, a pressão, né? A pressão fica superior e toma e ganha capacidade para para destruir, né? Capacidade para destruir os portões. Para destruir, né? Então é mais ou menos isso, né? Esses atos, essas leis, né? Fecharam os portões de Boston. Vou pegar aqui Boston. Boston lá nos Estados Unidos, ó. Cidade em Massachusetts. Boston. Boston é a capital e a maior cidade de Massachusetts. Fundada em 1630, é uma das mais antigas cidades dos Estados Unidos. O papel fundamental que Boston desempenhou na Revolução Americana, aí ó, é um dos destaques da Freedom Trail, percurso a pé de 4 quilômetros por locais que contam a história da fundação da nação. Em uma das paradas, a antiga casa de reunião Faneuil Hall, há um mercado popular. Desculpa. Aí, ó, Boston está aqui, ó. Perto de Brooklyn. Bacana pra caramba, né? Vamos subir um pouco. Massachusetts. Legal pra caramba. Bom, então esses são basicamente os antecedentes para a independência dos americanos. Bom, e então aconteceu uma guerra de independência dos Estados Unidos, né? Vamos ver como que foi essa guerra. Indignados com as leis intoleráveis, representantes dos colonos reuniram-se no primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Primeiro da Filadélfia. Será que é assim que escreve? Não é assim não. É assim, ó. Filadélfia. Realizado em setembro de 1774. A gente tem o 7 de 1974. E aqui, ó, se fez ciclo com o passar das comentações dos anos, né? Nele resolveram enviar o governo inglês em um pedido enviar ao governo inglês
um pedido para que fossem revogados os atos intoleráveis. Então chegam lá os americanos, lá no Boston, Massachusetts, as 13 colônias, resolvem, vamos pedir para os ingleses para eles revogarem que esses atos intoleráveis, né, que fecharam o porto de Boston, não deixando a gente comercializar. A resposta inglesa foi negativa, e ingleses e colonos se enfrentaram nas batalhas de Lexington e Concord. Batalhas. Lexington, e Concord. Ante a hostilidades, em 1775, os delegados dos estados voltaram a se reunir no segundo Congresso Continental da Filadélfia. Então, delegados. Segundo Congresso. Agora em 1700 Ctrl Z, é 1700, cara. 1700. 1775. Nesta mesma ocasião, George Washington foi nomeado comandante das forças americanas. Então esse delegado foi nomeado comandante, o George Washington. E Thomas Jefferson ficou encarregado de redigir a Declaração de Independência. Olha só. Então, George Washington, de delegado, passa para comandante, 1775. E agora o Thomas Jefferson. Ele é o responsável pela Declaração de Independência. É isso mesmo, né? Thomas Jefferson ficou encarregado de redigir a Declaração de Independência. Esta foi aprovada no dia 4 de julho de 1776. Né? 4 de julho de 1776 aprovam o que? A Declaração de Independência. Colocando fim à dominação da Inglaterra no território americano. Como era de se esperar, a Inglaterra enviou milhares de soldados para recuperar a região, o que é basicamente desculpa. Que é basicamente aqui, ó, milhares de soldados, o que é uma hipérbole, né? Para poder contagiar a gente com a história, milhares de soldados. Deve ter sido alguns para recuperar a região, e o conflito de estenderia de 1783. Durante a luta pela independência, os colonos contaram com a ajuda militar da Espanha, Holanda e França. Então, colonos tiveram ajuda da Espanha, Holanda e França. Sempre com alguns motivos, né? 783. 1783, conflito.
contaram com a ajuda de milhares de ajuda militar. Para conter esses tais milhares de soldados. A Inglaterra ela foi derrotada e reconheceria a independência dos Estados Unidos através do Tratado de Paris em 1783. Então vejam só, o Tratado de Paris de 1783 ele marca, né, a derrota da Inglaterra. Derrota da Inglaterra. Derrota da Inglaterra e independência das 13 colônias. Consequências da Revolução Americana. E agora que a gente é independente, o que a gente vai... Qual que vai ser as consequências? A Revolução Americana separou os Estados Unidos da Inglaterra e... Então, consequências. Separa Estados Unidos da Inglaterra e inspira movimentos como a Revolução Francesa e as independências das colônias da América Latina. Também foi a primeira vez que se colocaram em prática os princípios do Iluminismo, como a separação de poderes. Então, começa a colocar em prática o Iluminismo, influencia revoluções, exemplo, a francesa. Se não me engano, existe um pouco de influência deles para Portugal também, né? A prática de princípios do Iluminismo, como separação de poderes, a garantia e a liberdade individual e a igualdade social. Então, garantia dos agentes sociais. Uma vez conquistada a independência, os colonos americanos começaram a expandir-se para o oeste, onde chocariam com os espanhóis, os nativos americanos e a questão da escravidão. E aí já começa, né, o deslocamento e as formas de lidar com eles. Então existe muita formas que hoje a gente considera absurdas e realmente são absurdas, como a escravidão, até porque a gente tem o iluminismo buscando pelos delegados a coragem, né, de ousar frente à Inglaterra, né? Então é muito complicado, ó. Chocariam com os espanhóis, os nativos americanos e a questão da escravidão. Também tinham os nativos americanos, os espanhóis, nas terras que hoje são os Estados Unidos. Bom, então é basicamente isso.
esse é um resumo da independência dos Estados Unidos, né? Que é cheia de pormenores, com certeza. A gente tem resoluções muito mais aguçadas para poder interpretar todos esses acontecimentos, mas esse aqui é uma base, né? Uma base para a gente dissolver aquilo que a gente entende como os Estados Unidos hoje, né? O processo de adequação desses agentes, desses distritos, né? Bom, eu vou ficando por aqui então, e aí a gente se vê em um outro vídeo. Um abraço para vocês e até a próxima. Fui!